vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Amanda Andrade e hoje eu trago o tutorial babadeiro dessa maquiagem aqui com esta paleta. A Urban Decay fez uma paleta, não só a paleta, mas uma coleção inteiríssima, especial de Game of Thrones para comemorar o final da série, a última temporada. E eu fui presenteada com essa paleta pela Carielle, pela boutique da Cari, eu vou deixar o Instagram dela aqui. E ela disse que não teve como não lembrar de mim quando ela viu essa coleção, porque pra quem não sabe, eu sou muitíssimo fã de Game of Thrones. E ela quis me dar essa paleta de presente e foi uma grande honra. Muito obrigada, cara, eu amei mesmo, você sabe que eu amei, né? Eu pirei quando você disse que ia me dar de presente e eu simplesmente amei. Eu vou mostrar a paleta em detalhes aqui pra vocês antes de começar o tutorial. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso você é novo por aqui e ainda não seja inscrito. Caiu aqui de paraquedas? Se inscreva aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Deixem seus comentários, eu adoro ler os comentários de vocês. E não esqueça de curtir o vídeo também se você gostou desse vídeo, tá? Então, bora lá conhecer a paleta e depois já vamos para o tutorial. Então essa é a paleta de sombras de Game of Thrones com Urban Decay. Ela tem detalhamentos incríveis relacionados à série e aos livros também, para quem lê os livros. Na parte interna ela vem com um espelho bem grande e detalhes para os fãs como um trono de ferro e algumas frases de Tyrion Lannister e Daenerys Targaryen. São frases muito emblemáticas para a série e inesquecíveis, obviamente, né? A paleta em si, de sombras, ela vem nessa parte de baixo, que você pode puxar assim como eu puxei, ou pela fitinha que vem presa na própria paleta. A seleção de cores é uma seleção muito interessante, eu achei uma seleção muito pertinente aos temas que foram escolhidos. Tem mais sombras com acabamentos cintilantes do que sombras opacas. Poderia ter um pouquinho mais sombras opacas, mas não tem problema no geral. Em relação a acabamentos e seleção de cores, eu gostei bastante. Bom, então bora lá começar o passo a passo, né? Na pálpebra eu já comecei com um corretivo Shape Tape na cor Light Neutral da Tarte. E já vamos começar a aplicação da primeira sombra. Começo a partir do canto externo ali, rente à raiz dos cílios e vou subindo. O pincel escolhido é o IK054 e a sombra é a sombra Niméria, o nome da loba da área Stark. Essa sombra é um marrom muito bonito, eu achei muito linda essa sombra, dá pra você usar em qualquer momento, em qualquer maquiagem. Ela sozinha, eu achei uma seleção muito bonita, principalmente da casa Stark, eu achei muito legal. Dou todo o acabamento e pigmentação com essa sombra e depois eu vou dar mais um pouquinho de acabamento. Escolhi a sombra House Lannister, que é esse tom de meio bege, pêssego, meio rosado. É uma cor assim meio difícil de definir, mas ela deu um acabamento muito bonito para minha sombra Niméria. Elas se casaram perfeitamente na hora de fazer esse degradê. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de saturação, um pouquinho mais de contraste com a sombra Lannister Red. É esse tom de marrom mais avermelhado, incrível, né? O nome, então, Lannister Red, não poderia ser mais pertinente, né? E faço a aplicação com o mesmo pincel da Ico e pigmento nas mesmas regiões que eu apliquei a sombra Niméria. Finalizo toda a pálpebra com a sombra House Lannister. Aquela lá que é meio indefinida, meio rosada, meio pêssego, enfim. Termino de pigmentar toda a pálpebra com ela. Inclusive, gente, dá uma olhada só nesse acabamento. Essas sombras têm um acabamento muito lindo. Eu poderia parar por aqui se eu quisesse, né? Mas eu quis utilizar uma das sombras mais lindas dessa paleta, que é a sombra Winterfell. Não é porque eu sou família Stark que eu tô falando isso, tá? Mas é porque essas sombras redondas, elas são mais pigmentadas, parecem pigmento prensado. Então elas têm uma pigmentação muito linda, elas ficam muito bonitas. Nesse caso eu utilizei um pouquinho com pincel umedecido, mas ela sozinha já chega nessa pigmentação. Como vocês podem ver com a sombra Free Folk, eu não utilizei com um pincel umedecido e olha o brilho dela, a cintilância dela. A Hard Home também, que é dessa mesma família da Winterfell, olha como ela deu um glowzinho a mais, um tchan a mais no meu canto interno. Bom, gente, como eu não comprei, não adquiri os lápis da coleção da Urban Decay com Game of Thrones, porque eles também lançaram lápis de olhos que são incríveis, eu peguei um próprio lápis que eu tenho, que é o Deep End, também da Urban Decay.
E vou fazer meio que um delineado esfumado com o lápis, tá? Esses lápis, eles são meio que a prova d'água, eles são bem resistentes. E se você demorar um pouquinho para esfumar, eles meio que já secam e ficam um pouquinho mais chatos de esfumar. Então, se você quiser um acabamento bem esfumado com eles, já esfuma logo depois que aplica, tá bom? Então agora eu vou aplicar a sombra Frozen North, que é uma das minhas favoritas da paleta também. Acho que é meio óbvio, né? Pra quem me segue no Instagram sabe que eu amo esses tons de azuis e verde água e turquesa. Sou super fã. E faço uma aplicação mais rente e depois esfumo essa sombra com um pincel da Fange e um pincel de esfumar. Agora um truquezinho para você não se perder na hora de fazer um esfumado mais alongado. Eu peguei uma esponja queijinho e um pó compacto com o Mineralize da MAC e dei tipo uma recortada ali para dar um acabamento. Falando em acabamento, essa sombra White Walker para dar acabamento na minha sombra Frozen North, olha que lindo que ficou. Babado. O mesmo lápis sendo aplicado na linha d'água, o Deep End da Urban Decay. E ele também foi aplicado na parte inferior dos cílios. No canto interno eu apliquei a lombra Full White, o lápis Full White da Urban Decay na cor Baby Powder. E eu meio que fiz um degradê. Gente, a proposta dessa maquiagem foi meio que misturar gelo e fogo, né? Então essa parte inferior ela ficou mais pro gelo, então eu quis fazer esse degradê bem interessante entre os lápis. Esfumei o lápis e agora começo a aplicação com as mesmas sombras, né? Vou trabalhar com a Frozen North primeiro, com aquele mesmo pincel da Ico, pincel de detalhamento, junto com o esfumado do delineado. E utilizei um pouquinho da sombra The Sight, que é um verde mais musgo, que ficou muito interessante, deu um contraste com o tom mais turquesa da sombra Frozen North. E completo o canto interno com a sombra White Walker, que eu amei muito. Para dar um pouquinho de acabamento na parte inferior, eu peguei um pouquinho da sombra Niméria e um pouquinho da sombra House Lannister, mas só para dar um pouquinho de acabamento dessas sombras fazendo degradê com a pele. Tanto que depois eu até pigmento um pouquinho mais as outras sombras e escureço um pouquinho rente à raiz dos cílios com a sombra Take the Black, com o mesmo pincelzinho da Ico, o 81003. Abaixo da sobrancelha eu iluminei um pouquinho com a sombra Free Folk e o White Walker. Finalizo com a máscara de cílios, estou utilizando a Wonder Lash Extreme Mascara da Bruna Tavares. Eu amo essa máscara. E os cílios que eu utilizei foi os cílios Lauren, dá pra maquiar. Não mostrei a aplicação porque eu sou super estranha colocando cílios e fica uma porcaria mostrando pra vocês. E esse é o resultado final da maquiagem dos olhos. Eu gostei muito. Essa paleta ela é tão versátil que você pode fazer diferentes looks, diferentes propostas com essa paleta. Eu quis fazer uma coisa mais... tentando usar uma maior quantidade de sombras da paleta, mas você pode utilizar e fazer qualquer combinação. Tanto que eu utilizei essa sombra Bay of Dragons pra fazer o iluminado. Ela tem um tonzinho meio rosado, assim, então ela meio que deu um tchan no iluminador e já ficou um pouquinho como blush. Dá pra você utilizar fácil, inclusive, algumas sombras dessa paleta como iluminador. Nos lábios eu tô fazendo aquele contorninho maroto com um lápis. Esse lápis é o Real da MAC. Eu quis utilizar um que fosse o mais próximo possível ao tom da minha boca, mas que fosse um pouco mais escuro, para eu dar um pouquinho mais de dimensão e marcação para os meus lábios, já que eu vou trabalhar mais com um gloss. Essa coleção também da Urban Decay, a gente lançou gloss, um lip tint, que também serve como blush líquido, e eles lançaram um batom em bala também. Coleção super completíssima, paleta de iluminadores, enfim. E esse é o resultado final, finalizei com um gloss com o Ederson Oliveira da Natália Capello.